Bom dia para vocês, 7 horas em ponto, hoje é dia 11 do mês 11 de 2025, nós estamos começando agora mais uma edição do Seu Desperta, eu sou o Fábio Panunzio e quero antes de mais nada agradecer aqui o William De Luca por ter me substituído ontem, porque eu precisei fazer uma consulta fora de São Paulo e aí ele me substituiu muito bem aqui, o programa foi ótimo e eu agradeço a audiência por ele ontem, que também foi espetacular. Muito obrigado a você que nos assistiu, tá bom? Gente, dia quente hoje no Brasil, a Câmara pode começar o dia anunciando que vai mesmo votar o pacote antifacção, que está virando o pacote a favor das facções, apresentado lá numa desfiguração completa, né, pelo deputado Derrite, ex-secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que afasta a Polícia Federal das investigações contra o crime organizado. E não somente, afasta de muitos criminosos, inclusive de criminosos do colarinho branco, né? É o que dá entregar para um sujeito que de segurança só entende de violência, uma proposta importante como essa que vai definir o futuro imediato do Brasil no combate àquilo que hoje constitui o maior desafio às nossas instituições, que é o crime organizado, o crime comum, porque o pessoal do crime político já está indo para a cadeia, né? E aqui é um outro assunto que nós vamos considerar hoje, o momento da prisão, recolhido mesmo a um estabelecimento penitenciário, do sentenciado Jair Messias Bolsonaro, que vai amargar pelo menos alguns dias de recolhimento aí. Vai ser bom para ele meditar sobre o que andou fazendo, né? Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui com os assuntos de hoje. Na COP30 está tudo bem, logo no primeiro dia os organizadores já conseguiram destravar a pauta, fato raro, porque nas outras 29 COPs que antecederam essa deste ano, nunca foi tão fácil começar a discussão, né? E 111 países já apresentaram os seus compromissos com o clima no mundo, né? Aqui no Brasil, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, às voltas aí com os ecos da mega chacina que foi promovida pelo governador Cláudio Castro na Penha e no Complexo do Alemão. O Supremo mandou parar as investigações que estavam sendo promovidas pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro contra as famílias que retiraram os corpos da mata, né? Mandou parar porque o objetivo daquilo era apenas o de castigar ainda mais essa população já traumatizada, né, pelas dores daquela chacina toda. Lá nos Estados Unidos, o governo e o Senado chegaram a um acordo, o placar inicial foi 60-40 para encerrar o shutdown, que é a paralisação do orçamento americano, que faz com que funcionários públicos federais não recebam salários enquanto o governo não se acerta. A questão lá é vincular subsídios ao programa conhecido como Obamacare, que é uma espécie de micro-SUS lá nos Estados Unidos para assistir minimamente a população de baixa renda, né? E, bom, são esses os assuntos, né? Muita animação aqui na COP30. Ontem foi um dia engraçado, porque logo no primeiro dia da COP, a COP está se mostrando bastante relevante, né? Os jornalões, eles lançaram um título pejorativo chamando de Flop 30, por causa principalmente da ausência dos Estados Unidos. Infelizmente, o prognóstico de quem estava torcendo contra vai ser frustrado e essa COP vai se firmar como uma dos eventos mais importantes, até pelas inovações que vem apresentando, né? E principalmente também pelo sucesso de uma sugestão brasileira, de uma iniciativa brasileira, que foi a de propor aquele fundo permanente contra a devastação de florestas, o fundo das florestas, o fundo permanente de florestas, né? A cotação inicial, a previsão inicial de chegar a 10 bilhões de dólares de financiamento para esse fundo pode ser superado. O ministro Haddad está bastante otimista, diz que com a entrada da Alemanha isso tudo vai lá para cima, tá bom? Esses são os assuntos de hoje. Deixa eu chamar aqui o meu querido amigo Alex Amorim. Alex, bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, Panunzio. Bom dia a todos. Boa volta, Panunzio. Senti sua falta, mas... Ficou com saudade ontem. Eu vi você chorando, né? Mas chorando mais ainda pelo Palmeiras, porque isso é um clássico aqui. O que está acontecendo com o seu time, Alex? O Palmeiras ganha cada pedrada difícil aí, chega dos mais fáceis aí, faz água. Sim. Por que isso? Me conta. Ontem tava eu e o Deluca aqui bem tristes pelo que aconteceu no domingo contra o Mirassol, Panunzio, mas o Mirassol é aquele patinho feio que tá fazendo bonito ali no campeonato, começou fazendo um gol ali com o Gabriel e nisso conseguiu a vitória, jogando bem, era pra ter ganhado até demais do Palmeiras, porque o Palmeiras não apresentou um bom futebol. Então é aceitar aquela derrota, o ruim que dificulta bastante ali o campeonato, que tá essa briga contra o Flamengo ali pela liderança e pelo título do Campeonato Brasileiro, Panunzio.
Entendo a sua tristeza, meu caro Alex, lamento profundamente, tá? Eu sei o que é a dor de torcer por um time que não vai na hora que precisa ir. Mas Sim. o Palmeiras está indo bem no geral, tá bom. Cada pedreira que ele pegou aí foi, né? Tirou de letra. Enfim, Sim, hoje isso nós mesmo. temos um dia fraco de futebol, mas a mulherada, o futebol masculino, né? Porque a mulherada tá fazendo bonito, né, Alex? Conta pra nós o que tá acontecendo. Isso mesmo, Panuso, por conta da data da FIFA, desses amistosos que aconteceu, o futebol masculino deu uma paradinha, vai ter alguns jogos atrasados e tudo que vai ser, vai ser reposto agora. Porém, ontem, Panuso, aconteceu a 12ª rodada do Campeonato do Paulistão Feminino. Ali o Santos jogou contra a Realidade Jovem e ganha de 4-1. E o Palmeiras ficou no empate 0-0 contra o Corinthians. O Corinthians é o líder do Campeonato Paulista com 31 pontos. Em seguida já vem o Palmeiras com 26 pontos. O Santos está em quinto colocado com 15 pontos. E o Realidade Jovem é o Lanterna em oitavo do grupo, em oitavo na competição com apenas 1 ponto, Panunzio. Pelo amor, hein? Sim. Que bom. Mais alguma coisa, Alex, para hoje? Não. Ficamos Apenas nisso isso mesmo, Panunzio. Qualquer coisa pode me chamar que estou aqui na sua retaguarda. Muito obrigado, doutor Alex. Bom dia para nós, então bom programa para todo mundo. Vamos nessa, pessoal. Vamos começar aqui mostrando a meteorologia para vocês. Olha, hoje temos assim esse mapa aqui na página principal aqui do INMET, né? Com essa faixa amarela aqui, sujeita a chuvas de grande volume, né? Olha, o mapa da previsão talvez explique melhor a condição do dia de hoje. Vocês estão vendo essa faixa preta aqui, olha, que vai, olha, de Palmas, no Tocantins, até Brasília e Goiânia, e depois vira aqui para o oeste, passa por Cuiabá. Gente, a previsão para essa região aqui hoje é de chuvarada, hein? Chuvarada e chuva de granizo também, que pode cair por lá. Tem até alerta do INMET aqui, eu vou voltar aqui para a página anterior para a gente ver aqui esse alerta aqui que fala sobre acumulados de chuva. Olha, tempestade é a previsão. Tempestade. O que nos diz aqui o INMET? Chuva de entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 quilômetros por hora, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvore e de alagamentos. O principal problema do dia, então, é mesmo o granizo, né, que pode cair nessa região. E aqui no estado do Mato Grosso nós temos outro alerta de chuvas intensas e também no interior do Amazonas e no sul de Roraima nós temos outro alerta de chuvas intensas. Vamos então para as temperaturas, para a gente saber como fica. Hoje amanheceu bem frio aqui em São Paulo, tá? Nós temos aí um finzinho de inverno gelado. Hoje amanheceu 12 graus centígrados aqui em São Paulo, estava muito frio. Porto Alegre amanheceu também com 12 graus, a máxima vai a 27. Em Florianópolis, 14, a mínima 24, a máxima. Em Curitiba, 10 graus Celsius, a geladeira do Brasil, máxima de 23 durante a tarde de hoje. Aqui em São Paulo, o dia começou com 12, vai a 27. Lá no Rio de Janeiro, começou com 17, também vai a 27. Ainda não é aquele verão que os cariocas gostam, né? Em Vitória, a temperatura saiu de 18 e vai a 26. Em Belo Horizonte, partiu de 14 para 27. Nas horas mais quentes. Em Goiânia, a temperatura será de 32 graus. Em Brasília, 28 graus Celsius, hoje de máxima. Em Cuiabá, a temperatura chega a 35. Repito, nessa região toda aqui, no centro-oeste brasileiro, previsão, fora Campo Grande, né? Previsão de chuva de granizo hoje, hein? Em Cuiabá, eu já falei, temperatura de 35. Porto Velho, a temperatura vai a 33 graus, chove também em Rio Branco, máxima de 31. Em Manaus, 33. Boa Vista, 34. Em Macapá, 35 graus. Lá em Belém, sede da COP, 35. Dia quente hoje, ensolarado. Em São Luís, 32 graus de máxima. Em Teresina, Piauí, a caldeira do Brasil, 38 graus de máxima hoje. Em Fortaleza, 31. E aqui vamos pegar as temperaturas nas demais capitais do Nordeste, todos com dia claro, tá? 31 graus em Natal, em Recife, 31 também, 32 graus em Maceió, em Aracaju, 29, em Salvador. Cadê Salvador? Tá aqui, Salvador, 27 graus. E Palmas, 35. Assim completamos a previsão no Brasil, tá? É isso aí. Vamos começar a ler o noticiário. Começo aqui hoje, ao contrário do que eu faço todo dia quando eu abro com a capa do CL, hoje eu começo com uma matéria do G1 para vocês, tá? Porque eu quero falar
abrindo o programa sobre o clima de otimismo que tomou conta da organização da COP30, que ontem protagonizou, como eu disse agora há pouco, um dia muito especial, porque conseguiu se abrir a agenda temática, fato que é raro, porque ficam lá os representantes dos países discutindo, e às vezes chega ao fim desses eventos sem conseguir abrir a discussão. Mas isso já aconteceu aqui logo no primeiro dia. Está aí a matéria de João para vocês. Termômetro da Copa no dia 2. Diplomacia brasileira começa bem. E a arte vira protesto em Belém, porque teve protesto lá também, tá bom? Nessa segunda, nós vamos ter as seguintes coisas. Está aqui a Globo, o jornal, o G1 fez um quadro comparativo sobre o que está indo bem e o que não está indo bem, tá bom? Então, na visão do G1, o que vai indo bem? Visão do especialista é de que a diplomacia brasileira começou bem a COP30, logo no primeiro dia conseguiu que muita conferência leva tempo para alcançar, às vezes nem alcança, que é aprovar uma agenda oficial para começar as discussões, as negociações. Quando os países brigam sobre o que entra ou o que não na pauta, todo o processo emperra. Dessa vez não houve essa disputa, tá bom? E o que está errado lá na COP? Havia uma expectativa de que o Brasil trouxesse para a negociação aspectos da proposta para mobilizar ao menos 1,3 trilhão por ano até 2035, nos próximos 10 anos, né, para financiar ações contra a crise climática com foco em países de desenvolvimento. Mas as perspectivas de avanço são remotas aqui, segundo o site do G1. O presidente Lula, no primeiro dia, pediu COP da verdade, né? E reforço na luta contra o racismo ambiental, é o que nos traz aqui o site do Brasil de Fato. Vamos ler aqui o lead da matéria para você, o restante você lê depois lá no site do BDF, tá bom? Na abertura oficial da COP30, em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso enfático em defesa da verdade e da ciência diante do avanço do negacionismo climático. Em um discurso para uma plateia formada por chefes de Estado e delegações de todo o mundo, Lula afirmou que a conferência deve colocar as pessoas no centro do debate, com atenção especial às populações mais vulneráveis. O presidente também criticou o uso da desinformação como arma política e alertou para consequências da falta de cooperação internacional. Em tom de cobrança, destacou que o mundo caminha na direção certa, mas na velocidade errada para conter o aquecimento global. Ao sediar o encontro na Amazônia, o Brasil busca reafirmar seu papel de liderança na agenda ambiental. Agora é curioso, né? Enquanto o presidente do Brasil consegue um espaço muito grande, né, nas hostes do ambientalismo, o presidente dos Estados Unidos vai contra. Vocês sabem que o Trump resolveu criticar na Truth Social, que é a rede social dele, a abertura de uma avenida em Belém, a Avenida da Liberdade, porque, segundo ele, estão devastando a Amazônia só para que os ambientalistas possam discutir os problemas ambientais do planeta. O ciúme e o negacionismo são duas coisas complicadas, né? A propósito disso, eu sei que você deve estar muito bem informado sobre o que aconteceu no interior do Paraná, quando nós tivemos uma cidade inteira destruída por um tufão que aconteceu ao longo desse fim de semana, né? Aquilo foi uma tragédia absurda. E não que seja um fenômeno impossível no Brasil, não se trata disso. Mas assim como também não é possível não observar que alguma coisa está acontecendo com o clima. E aqui os negacionistas têm uma oportunidade ótima de largar a mão da sua ignorância contumaz e começar a discutir seriamente o problema, porque ainda que se diga, não, mas isso não pode ser causado pela atividade humana no planeta, que é o mote da guerra dos céticos do clima, chamados céticos do clima, né? É inquestionável que algo está acontecendo. É inquestionável, né? Nós estamos vendo coisas aí se passarem debaixo dos nossos olhos que apontam claramente para a necessidade de uma intervenção humana. Não importa se é atividade humana, se é atividade solar, não importa se assim, a lente ideológica impede de ver aquilo que realmente está acontecendo. É fato que passou da hora de ajudar o planeta a tentar mitigar essa crise de aquecimento, porque senão a gente vai enveredar por um processo que não existe força entre nós humanos para conter a desgraça que vai acontecer, sabe? Porque uma boa parcela da população vive em áreas litorâneas, vive sujeita aos humores das marés e sofre muita influência do nível do mar, que com certeza será afetado no caso do derretimento
do gelo que se encontra sobre a Terra, principalmente do gelo das geleiras, né? Então, está aí uma oportunidade de ouro. Pode discordar. Não, o motivo, eu acho que o mundo está aquecendo por isso ou por aquilo. Não interessa. A obrigação dos humanos é tentar conter esse aquecimento, porque ele é absolutamente deletério e perigoso e causa dor, sofrimento e tristeza em massa, como que a gente viu acontecer aqui no Brasil esse fim de semana, né? Emblematicamente, né? Essa tragédia toda que aconteceu, essas mortes que aconteceram no interior do Paraná, são um emblema da necessidade de abrir os olhos para o que está acontecendo com o planeta. É inequívoco que há mudança climática, não há dúvida, ninguém é capaz de negar que haja. Não é possível mais falar, isso é mentira de um grupo aí de comunistas que querem tomar o poder e impedir o crescimento do hemisfério sul. Não é nada disso. Há um processo em curso. O que o causa, pode discutir à vontade, mas enquanto discute, vai fazendo alguma coisa, porque na hora em que esse fenômeno se consolidar, não vai dar tempo e não vai haver maneira de reverter antes de provocar uma grande tragédia no mundo, tá? A natureza está dando esse sinal para nós. Continuando aqui com o noticiário da COP, o consenso na agenda ontem criou um clima de muito otimismo lá entre os organizadores dessa conferência, né? E aqui temos uma outra matéria do jornal, do site do G1, que nos diz aqui, olha, fantástico acordo, que foi a maneira como o presidente da COP30 celebrou o consenso sobre a agenda da conferência. O presidente é o embaixador André Corrêa do Lago, tá? E eu vou ler aqui para vocês o que nos diz mais essa matéria do G1. O presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, celebrou nesta segunda-feira o consenso alcançado entre os países sobre a agenda oficial da Conferência do Clima da ONU em Belém. Para o embaixador, o acordo costurado durante o fim de semana foi considerado essencial para destravar o início das discussões formais. Ao longo das 2 semanas de conferência, serão debatidos mais de 100 documentos que tratam desde o novo objetivo global de financiamento até a implementação de metas de mitigação e o avanço das políticas de perdas e danos. E cada parágrafo, verbo ou termo jurídico é analisado em detalhe e pequenas mudanças podem redefinir compromissos inteiros. É o que nos diz aqui a matéria do G1 sobre o otimismo do embaixador André Corrêa do Lago, presidente desta COP. Agora vamos passar aqui para o site do ICL Notícias, porque eu quero primeiro mostrar os destaques para você, em seguida a gente detalha as notícias que nós temos aqui, tá bom? A capa do site do ICL hoje é absolutamente adequada. PL a favor das facções. É o que dá escolher um deputado federal que é, na verdade, um homem que não entende segurança, entende morticínio, porque ele matou pelo menos 16 enquanto era da Rota, uma das polícias mais violentas do mundo, da qual foi expulso justamente por uso excessivo da violência. Esse é Guilherme Derrite, esse deputado do PL que está lá em Brasília, atazanando a paciência do governo com a deformação que provocou no projeto da lei antifacção. Deformação tão grande que esse projeto aos poucos está sendo chamado de projeto a favor das facções, porque ele dificulta muito o trabalho da Polícia Federal. Por exemplo, esse trabalho que a gente viu na Operação Carbono Oculto, ele fica absolutamente impossibilitado caso as regras do mestre da violência aí, desse sujeito mercurial chamado Guilherme Derrite, sejam aprovadas. E hoje, Hugo Mota, que foi quem escalou Guilherme Derrite para ser o relator, o deformador da proposta que é do governo originalmente, vai votar em votação, diz que vai botar em votação. A gente vai ver ao longo do dia se vai mesmo, ainda que não haja acordo. Por quê? Ele sabe que a direita do Brasil detém mais de 300 votos no parlamento e não quer dar mais tempo para negociar nada. E assim a gente vai criando uma situação em que a investigação do crime organizado pelo governo federal ou fica proibida, que é um absurdo, ou então fica subordinada à vontade de governadores estaduais. Governadores como Cláudio Castro, por exemplo, como Jorginho Melo, que tem uma visão absolutamente deturpada do que vem a ser segurança pública. Então, a primeira matéria aqui no site do ICL hoje dá conta da transformação da natureza do projeto de lei antifacção num projeto de lei a favor das facções. E eu vou aproveitar desde já para poder ler para você o que trata aqui o site do ICL. E a acusação é
do secretário nacional de Segurança Pública, né, do Sarrubo, que aparece aqui nessa faixa. Ontem ele deu declarações muito importantes sobre o andamento dessa discussão, tá bom? Vou começar lendo aqui a matéria para você, depois a gente vai colocar 2 trechinhos das declarações do Sarrubo de ontem, que são declarações que precisam ser tomadas em consideração. A matéria é da nossa grande Heloísa Vilela. Ela diz o seguinte: o projeto antifacção, que é a principal aposta do governo Lula para reagir à crise na segurança pública, chegou ao Congresso em meio à disputa com a oposição que tenta emplacar mudanças na lei antiterrorismo para enquadrar as facções como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho em atos terroristas, né? Classificação que é extremamente importante. Enquanto o texto do governo busca aprimorar o combate ao crime organizado, criando o tipo penal de organização criminosa qualificada, aumentando penas e instituindo um Banco Nacional de Organizações Criminosas, a proposta rival ganhou força após operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Essa operação que resultou na carnificina que a gente viu, 121 mortos, né? A disputa se acirrou com a escolha de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio, do Partido Republicano, para relatar o projeto. Derrite se licenciou do cargo em São Paulo e reassumiu o cargo de deputado federal para conduzir essa relatoria, enquanto o secretário executivo Oswaldo Nico Gonçalves responde interinamente pela pasta. Em entrevista ao ICL Notícias, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, criticou a condução das discussões no Congresso e disse que o texto original, elaborado ao longo de um ano por um grupo de trabalho com universidades, ministérios públicos e secretarias estaduais, foi rasgado e substituído por uma versão que banaliza a noção de terrorismo e enfraquece o combate ao crime organizado. Para ele, a pressa na votação e a politização do tema colocam em risco uma política de Estado, né? A deformação provocada por esse tenente da rota no projeto, que era uma lei antifacção e virou uma lei a favor da facção. Vou pedir para o Alex, desde já, posicionar aqui um trechinho do Derrite, enquanto ele fala sobre a natureza dessas transformações. Roda para nós, por favor, o Derrite número 1, o Sarrubo número 1, por favor, Alex. Esse projeto, pura e simplesmente, foi jogado fora e virou um projeto de reforma da lei de terrorismo. Uhum. Você entendeu? Com um ou outro tópico que tinha nele anteriormente. E o pior, eu vou ser franco, eu peguei um avião, 5 e pouco da tarde, de Brasília para São Paulo, na sexta-feira, quando eu fico lá ligado, né, e eu vi que o relator foi nomeado. Meia hora depois tinha um relatório, antes de pousar já tinha um relatório. Nossa. Então eu falo, pô, toque de caixa, né, cara? A gente precisa dialogar. Então, o que eu estou pedindo, já falei com alguns veículos hoje, é que a gente possa dialogar. Pois é. Aí vem a pergunta, será que vai dar tempo? Porque o Hugo Mota tem uma ciclotimia, um comportamento ciclotímico. Ora ele apoia muito o governo federal, ora ele detona muito o governo federal. E a indicação de Guilherme Derrite é uma dessas afrontas. Esse projeto está completamente desfigurado, né? E uma das consequências dessa desfiguração é que o andar de cima, o criminoso, não o soldadinho da favela, porque a visão dessa turma do PL é a seguinte: o soldadinho merece tiro, porrada e bomba. Agora, o andar de cima fica imune a investigações se essa configuração, nesse projeto de lei, for aprovada pelo Congresso Nacional, que nós vamos ver nessa segunda fala agora do secretário Sarrubo. Ele está, na verdade, colocando muito próximo só da base, ele está falando muito em violência, etc. e tal, e está, no fundo, deixando de olhar para o andar de cima e está limitando a aplicação dessas cautelares para outro tipo de facção que não se enquadre nesse rol que ele colocou, entendeu? Uhum. E não é só esse rol. Se você pegar com 5, 6 pessoas que se organizam para dar golpes no mercado, esses não vão ter infiltração de pessoas jurídicas, esses não vão ter infiltração, não tem nada, porque ele está simplesmente reformando a lei de terrorismo e não mais a lei de organizações criminosas como um todo. Pois é.
Aqui no site do ICL nós temos várias matérias hoje tratando desse assunto. A segunda que eu vou mostrar para você é essa que está aí na sua tela, PL a favor das facções. Quer dizer, o PL que era anti-facções, era contra as facções, de repente se transforma num PL a favor das facções. E pela mesma turma de sempre, tá? É a turma da PEC da bandidagem, é a turma que quer retirar o direito de crianças estupradas ao aborto legal para se livrar do filho do estuprador, né, da gravidez indesejada, num corpo que muitas vezes não está nem preparado para isso. É o mesmo pessoal que vem aí conspirando agora a favor das facções e contra a atuação da Polícia Federal contra o crime organizado, né? Tem essa outra matéria, então, a PL a favor das facções. Vou mostrar para vocês o que diz aqui. O parecer do DERIT sobre o PL antifacção distorce completamente o sentido original e favorece o crime organizado, porque retira da Polícia Federal e da Justiça Federal várias das suas atribuições nesse campo. Essa interpretação é compartilhada por vários especialistas e políticos que analisaram as mudanças. DERIT, que teve o parecer acolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, tem o apoio dos governadores Tarcísio Freitas de São Paulo e Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, né? Uma das principais mudanças introduzidas no PL retira a PF do combate às facções. Olha só que absurdo. Você se lembra que no dia em que estava lá promovendo a matança no Rio de Janeiro, seu banho de sangue, Cláudio Castro veio a público dizer: estamos abandonados pelo governo federal. O governo federal não nos apoiou. Primeiro, logo depois, ele foi forçado a admitir que ele não pediu essa ajuda, porque antes, no passado, o governo federal havia recusado 2 vezes uma GLO, que impõe ao governador, inclusive, né, a assunção do fato inquestionável de que ele fracassou, que ele não tem como promover o combate ao crime no seu estado. Então, os governadores querem tudo, né? Então, esse texto do DERIT retira a Polícia Federal e depois ele fez uma revisão que permite que a Polícia Federal investigue, mas subordina a Polícia Federal a governadores como esse Cláudio Castro, o homem do banho de sangue. A Polícia Federal só poderia entrar se a Secretaria Estadual de Segurança Pública autorizar, né? Então, nós temos aqui uma fala da Glaze, ontem da Globo News, dando conta do seguinte: olha, todos os processos que estão no âmbito da Justiça Federal teriam que passar para as justiças estaduais. Isso realmente é um salvo-conduto para organizações criminosas. Não sei o que está por trás, mas isso vai blindar o crime organizado do país, declarou a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A PF emitiu uma nota também, a PF, que é a principal afetada por essa nova proposta aí do DERIT, emitiu uma nota esclarecendo o seguinte: essa alteração afronta o processo de investigação policial e pode favorecer interesses locais, eventualmente vinculados a organizações criminosas, crimes de corrupção e desvios de recursos públicos, entre outras ilicitudes. Pelas regras propostas no relatório em discussão, grandes operações, como as operações Tanque e Quasar, estariam sob ameaça de não ocorrer ou de ter seus efeitos severamente limitados. Em entrevista ao ICL Notícias, o secretário Mário Sarrubo, como você já ouviu, reclamou, né, de que estão tentando levar um texto desconhecido pela população e pelos seus representantes no Congresso Nacional também à votação. O que disse o Sarrubo aqui? Ele não passou por ninguém, a sociedade civil não discutiu se quer que isso seja considerado terrorismo ou não, que é o mantra da extrema-direita hoje no Brasil. Juntaram um projeto que reformava a lei das organizações criminais e ele não mexe mais na lei das organizações criminosas, não organizações criminais. Repetindo aqui a frase do Sarrubo, colocaram uma série de hipóteses equiparando ações de facções a terrorismo. E pior, vários dos mecanismos que nós tínhamos, principalmente medidas cautelares, intervenção em pessoa jurídica, criação de pessoa jurídica fictícia, ele separa e diz que só para esses casos é que a Polícia Federal poderia atuar, tá? Bom, continuando. O DERIT, como vocês sabem, alterou o relatório, que era muito mais restritivo, e admite, como eu falei, que a Polícia Federal participe de investigação contra a facção, mas só com autorização dos governos estaduais, né? E por isso nós temos aqui uma matéria da Folha Press, que está espelhada
no nosso site, dizendo o seguinte: o deputado Guilherme Derrite apresentou na noite de segunda-feira um substituto que permite à Polícia Federal investigar a facção. Só que isso tem que acontecer em parceria e com comunicação prévia às autoridades estaduais. Pessoal, imagina isso aqui no Mato Grosso, tá? Imagina isso aqui no Rio de Janeiro, onde o governador é amigo de um sujeito chamado TH Joias, que provém as armas do Comando Vermelho, que o governo do Rio de Janeiro diz combater. Imagina o que seria subordinar a Polícia Federal, por exemplo, na realização da Operação Carbono Oculto, aos humores de um governador cujos amigos vão ser investigados, né? É muito complicado. Mas segue aqui o texto da nossa reportagem. O texto anterior simplesmente excluía a Polícia Federal e o Ministério Público de investigações sobre crimes praticados por investigações criminosas, milícias e grupos paramilitares, ou poderia haver uma cooperação desde que o governador deve o aval. A mudança ocorreu depois que a própria PF criticou as alterações feitas por Derrite, afirmando que as mudanças representam um risco de enfraquecimento nas ações que miram esses grupos. Derrite é o secretário de Segurança Pública do Tarcísio, daqui de São Paulo, lembra a matéria, foi designado por Hugo Mota numa ação absolutamente contrária aos interesses do governo, né? Na última sexta-feira. E o secretário de Segurança Pública de São Paulo, durante a filiação ao PP em maio, logo depois da manifestação da corporação, Mota disse que ele intermediou um diálogo entre Derrite e o diretor-geral da PF, André Rodrigues, para que o projeto mantenha as atribuições da corporação nessas investigações. Mota incluiu o tema na sua pauta de votação dessa semana. Pode ser que entre em votação hoje, tá? A pressa é grande, justamente para discutir, para evitar a discussão dos temas que a direita brasileira não quer que sejam discutidos na discussão dessa readequação do mecanismo legal de combate às facções do Brasil. Bom, isso posto, vamos transitar aqui de assunto, vamos sair da segurança, vamos falar um pouco mais da COP30, tá? O ministro Haddad estava muito otimista com relação ao Fundo Permanente contra a Devastação das Florestas, né? E o jornal Valor Econômico, que está cobrindo bem a COP30, traz essa manchete para você. A depender da disposição da Alemanha, esse otimismo vai poder aumentar ainda, porque os 10 bilhões de meta previstos para 10 bilhões de dólares, tá? Previstos para o TFFF, podem ser superados se a Alemanha aderir como se espera, tá? E a matéria nos dá conta do seguinte: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que o Brasil vai angariar mais de 10 bilhões de dólares para o Fundo das Florestas Tropicais para sempre, o TFFF em inglês. Em entrevista à CNN nesta segunda-feira, ele também afirmou crer que a Alemanha vai anunciar um aporte que fará ao fundo até o fim deste ano. O que o Haddad disse para a CNN? Ele disse o seguinte: o Brasil resolveu inovar e apresentar propostas concretas. A primeira delas é o TFFF. A nossa ideia é angariar 10 bilhões de dólares. Já temos 5,5, né? Esse foi o anúncio da semana passada, logo desde o primeiro dia. E eu penso que vamos superar os 10 bilhões de dólares. O Brasil pode surpreender e angariar mais, declarou o ministro. Ele ressaltou que essa condição da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30, é a mais pragmática de todas. Segundo o ministro, o caráter pragmático dessas propostas teria sido a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na cúpula de líderes, representantes da Alemanha afirmaram que o país faria um investimento considerável ao TFFF. A defender da disposição do anúncio da Alemanha, disse o ministro, nós podemos superar a marca de 10 bilhões de dólares. Até o fim do ano, a Alemanha deve anunciar o aporte, pontuou o ministro. Haddad ainda ponderou que nem todas as propostas levadas à COP30 são de origem brasileira, como é óbvio, né? Para ele, a ideia do Brasil de criar uma coalizão de mercado de carbono e dar consequência a ela tem maior potencial de prosperar do que aquela de cobrar tributos sobre a aviação de luxo levantada por outros países. O que mais disse o ministro sobre isso? Disse o seguinte: é de bom tom para todos os países membros das Organizações das Nações Unidas que a gente leve à consideração do plenário todas as ideias para conseguir chegar a mais de $1 trilhão para fazer a transição ecológica. No Brasil, propusemos a taxação dos super ricos. No G20, nós identificamos 3 mil famílias que detêm 15 trilhões de dólares de riqueza. É o que nos diz o jornal Valor Econômico, tá?
Vou voltar aqui ao pacote antifacção, porque faltou registrar aqui duas coisas. A primeira delas, ainda com relação a esse projeto, é o inconformismo do governo. Eu quero mostrar para vocês uma entrevista do Lindbergh Farias, que exatamente considera esse aspecto, né? Ele ontem foi muito duro na crítica, e é o que você vai ver agora nessa fala que o Alex vai rodar para a gente. Por favor, Alex. O que estão querendo aqui, na minha avaliação, é tirar a força da Polícia Federal, e quando eu identifico os mesmos setores da política aqui de dentro do parlamento, que atuaram pela PEC da blindagem, pela PEC da blandidagem, estão enxertando esses artigos aqui dentro. Isso aqui é muito grave. Pois é, grave, né? Grave, inclusive, a crítica que ele faz. Do outro lado, o Derrite, como anota o jornal O Estado de São Paulo, diz que está tudo pronto. Olha, 99% pronto na manchete, né? Mas posso ouvir o governo Lula, né? Concedeu aqui uma entrevista para o Estadão. Entrevista que está, inclusive, aqui, olha, correndo nesse pequeno vídeo, que eu vou tirar da sua tela para não te atrapalhar e para que a gente possa ler junto o que diz aqui o jornal Estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: o relator do projeto de lei antifacção do governo Lula, deputado federal Guilherme Derrite, defendeu ontem, segunda-feira, seu parecer numa entrevista com o Broadcast. Diz que o texto está 99% pronto, mas que está aberto a ouvir o governo federal. O substitutivo de Derrite tem sido alvo de críticas de especialistas, como a gente viu agora nessa manifestação do Lindbergh, né? Principalmente em torno de 2 pontos: o que enquadra facções criminosas na lei antiterrorismo e o que retira a Polícia Federal e o Ministério Público do combate ao crime organizado. Segundo ele, a interlocução com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota, deve ocorrer nos próximos dias. Derrite também destacou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos republicanos, não interveio para que ele fizesse a relatoria da proposta e que o convite foi feito diretamente por Mota. O que coloca que, se isso é verdade, porque parece óbvio que não seja, mas ainda que fosse verdade, qual seria a intenção de Hugo Mota a entregar o assunto, uma proposta que nasce no governo federal, para um inimigo em todos os campos do governo federal, né? E para uma pessoa que está subordinada completamente ao governador Tarcísio de Freitas, que só faz trabalhar em relação às eleições de 2026, que inclusive ele parece nem irá disputar na condição de candidato à presidência da República. Deve ser candidato mesmo à reeleição aqui no governo do Estado de São Paulo, tá? Feita essa reflexão aqui, vamos seguir com o texto. No substitutivo, anota que o Estadão, o secretário licenciado propõe que crimes praticados por facções sejam equiparados a atos de terrorismo, não pela tipificação formal, mas pela gravidade dos danos provocados. Ele diz o seguinte: olha, os efeitos do crime organizado são equivalentes aos de um ato terrorista. Tá aí, ó, o tenentão da rota, que entende muito de violência, mas parece não entender muito sobre segurança pública, porque uma coisa parece com a outra, mas é só uma das facetas, né? Prossegue aqui o jornal Estado de São Paulo. Ele defendeu o endurecimento das penas e a inclusão de novos tipos penais na lei dos crimes hediondos, ampliando o tempo mínimo de cumprimento em regime fechado. O deputado rebateu críticas de que o texto poderia retirar da Polícia Federal e do Ministério Público a atribuição de combater o crime organizado, porque para ele há um erro de interpretação, já que o substitutivo, segundo diz, preserva a competência das polícias e dos grupos de atuação de combate ao crime organizado, os GAECos, nos estados, tá? Está aqui, então, a versão do relator do processo, do secretário de Segurança do Tarcísio, o senhor Guilherme Derrite. E do lado do governo, né, a previsão inicial que se faz é de um grande prejuízo econômico, tá? Vamos ver aqui o que nos conta o Jamil Chad no UOL sobre essa proposta. Olha, o governo prevê sanção e abalo econômico ao declarar facções como terroristas. As consequências não serão pequenas. O que nos diz aqui o Jamil? Fala o seguinte, que a transformação de grupos criminosos e do narcotráfico em entidades terroristas minaria a classificação de risco de investimentos do Brasil,
afastaria o capital estrangeiro e poderia gerar uma proliferação de sanções comerciais e financeiras contra o país. O cenário foi desenhado pelo governo brasileiro numa análise de impacto que poderia ter a implementação de propostas do bolsonarismo para que o PCC e o Comando Vermelho sejam tratados como grupos terroristas. Nas últimas semanas, governadores como Cláudio Castro têm defendido que o Brasil ceda e aceite a proposta dos Estados Unidos de mudar a forma de lidar com o crime organizado. Neste fim de semana, a ideia voltou a ser defendida por Eduardo Bolsonaro em um discurso no evento de extrema-direita lá nos Estados Unidos. E já em maio, uma delegação do governo Trump esteve aqui no Brasil para apresentar a proposta de classificação de terrorismo ao narcotráfico brasileiro e tanto o Ministério da Justiça como o Itamaraty rejeitaram essa ofensiva. Mas a gente sabe aqui, fazendo um hiato aqui no texto do Jamil, a gente sabe como é que certas autoridades brasileiras agem não apenas como títeres do governo americano, como bonequinhos de ventríloco, eles agem informando o governo americano das mazelas brasileiras e deturpando o cenário da violência no Brasil. Caso notório desse homem do banho de sangue lá no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro. Tá? A matéria do Jamil prossegue dizendo o seguinte: a proposta norte-americana foi incluída em um projeto de lei que vem sendo costurado por deputados da ala ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Relator do projeto da lei antifacção na Câmara, o deputado federal Guilherme Derrite tenta alterar o texto original do governo Lula. Pelo projeto do Palácio do Planalto, seria criada uma nova figura penal para as facções criminosas, sem que isso seja considerado como terrorismo, ou seja, enquadrado na lei antiterrorismo. Para o governo, porém, a mudança de tratamento do crime organizado abalará a imagem do país, a reputação do país, afastando não apenas investidores, mas também turistas e talentos internacionais. Além do impacto que isso teria para a soberania brasileira e uma eventual autorização para que o governo norte-americano possa realizar intervenções militares diretamente no país, o governo acredita que uma das consequências seria sentida na economia. E num documento preparado pelo Executivo, constata-se que a declaração da existência de grupos terroristas no país poderia minar a classificação de risco de investimento, gerar um afastamento de investimento estrangeiro e impactar o sistema financeiro internacional. E poderia também se criar uma justificativa para novas tarifas internacionais a partir de justificativas, como, por exemplo, medidas para combater o terrorismo como instrumento de chantagem comercial, ou seja, barreira não alfandegária. E do lado da Polícia Federal, como nós já mencionamos aqui, também houve uma manifestação formal de inconformismo em relação à deturpação que Guilherme Derrite está provocando no projeto de lei antifacções. Vamos ler aqui, nós temos uma matéria do Kleber Lourenço no nosso site que fala justamente sobre a posição crítica da Polícia Federal à proposta desse agente do governador Tarcísio, o deputado Guilherme Derrite. A matéria do Kleber nos conta o seguinte: a Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira uma nota pública expressando preocupação com as alterações feitas no projeto de lei antifacção em discussão no Congresso Nacional. Segundo a corporação, as mudanças podem comprometer a autonomia da PF e abrir espaço para interferência política nas investigações. O relatório do Derrite prevê que operações da PF passem a depender de autorização dos governos estaduais, o que, de acordo com a nota, representa um risco de interferência indevida e favorece interesses locais possivelmente ligados a organizações criminosas, corrupção, desvio de recursos públicos. A PF classifica a proposta como uma ameaça ao interesse público e à estrutura institucional do combate ao crime organizado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Por exemplo, se um aliado do governador, sei lá, de qualquer estado, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, tá? Se esse aliado cai nas garras de alguma investigação da Polícia Federal, simplesmente com a aprovação do projeto do Derrite, essa investigação não pode prosseguir. Vai ter que pedir autorização para o aliado do suspeito, para o governador do estado, para que a Polícia Federal possa deslanchar. Isso é inverter completamente, segundo os críticos, segundo todos os críticos ao projeto, o sistema federativo brasileiro, subordinando a União à vontade paroquial de um governador. É um absurdo completo isso aqui. Vamos lá para a nota da Polícia Federal. O que ela diz aqui? A proposta original tem como objetivo endurecer o combate ao tráfico. Entretanto,
O texto em discussão no parlamento ameaça esse projeto ao introduzir modificações estruturais que comprometem o interesse público. Nota da PF, eu estou lendo aqui para vocês, tá? Pelo relatório apresentado, o papel institucional histórico da Polícia Federal no combate ao crime, especialmente contra organizações criminosas de grande alcance, poderá sofrer restrições significativas. A execução de operações pela Polícia Federal passaria a depender de solicitação ao governo estadual da região investigada, o que representa um risco de interferência indevida. Essa alteração afronta o processo de investigação policial e pode favorecer interesses locais eventualmente vinculados a organizações criminosas, crimes de corrupção, desvios de recursos públicos, entre outras ilicitudes. Pelas regras propostas no relatório em discussão, grandes operações como as operações Tanque e Quasar estariam sob ameaça de não ocorrerem ou de terem seus efeitos severamente limitados. A Polícia Federal afirma que continuará lutando pelas suas atribuições constitucionais e pela preservação da sua autonomia funcional a fim de garantir o cumprimento da lei e a defesa da sociedade brasileira. Eu peço a você que reflita, né? Não era um projeto para dificultar a vida do crime organizado? Mas será que na visão dessa gente só colocar nos termos em que quer o governo Trump, né, a classificação desse tipo de atividade como terrorista seria suficiente para resolver o problema brasileiro? Que tipo de contribuição essa classificação poderia dar ao combate efetivo do crime organizado, né? E como a Polícia Federal poderia trabalhar diante de interesses paroquiais de autoridades comprometidas, inclusive, com o próprio crime organizado, tá? É disso que trata e é isso que tem que ser decidido. E há pouquíssimo tempo, porque a disposição do Hugo Mota é de colocar tudo para votar ainda hoje, se for possível. Pessoalmente, eu conversei com 2 deputados em Brasília ontem e eles disseram que acham que essa possibilidade de votar hoje é uma possibilidade ainda remota, mas vai depender dos humores de Hugo Mota e da vontade de impor ou não mais uma derrota política ao governo que vai custar muito caro ao futuro do país. Ainda sobre segurança pública, né, o governo do estado do Rio sofreu um revés no Supremo Tribunal Federal. Tá? Na mega chacina da Penha, o Supremo mandou parar aquela brincadeira de investigar os parentes das pessoas que morreram naquela operação do Cláudio Castro e foram até a mata procurar os corpos que a polícia não informou que existiam e deixou espalhados pelo mato. Não deu conta para ninguém, foi embora. Os moradores buscaram os corpos e agora estavam sendo ameaçados pelo governo do estado do Rio, que queria processar todo mundo por alteração da cena do crime. A matéria nos diz o seguinte, aqui no site do ICL. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou a suspensão do inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apurava a remoção dos corpos após a mega operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. De acordo com a decisão, o delegado responsável pelo inquérito tem 48 horas para prestar informações. Decisão tomada no mesmo despacho em que Moraes ordenou ao governo do Rio de Janeiro a preservação das imagens das câmeras corporais utilizadas por policiais durante a ação e a entrega dos laudos de autópsia das vítimas. A investigação havia sido aberta após moradores retirarem dezenas de corpos das áreas de mata que separam os 2 complexos no dia seguinte à operação. Portanto, né, aquilo que vinha se afigurando desde o dia em que se descobriram, né, as dezenas de cadáveres que a polícia deixou espalhados pela mata no Rio de Janeiro, tudo isso vai acabar, pelo menos por enquanto, porque o Supremo está vigilante, né, tentando impedir que os familiares, os parentes e a comunidade sejam apenados porque foram ao mato buscar os cadáveres feitos pela polícia lá e deixados lá, abandonados, sem nenhum aviso a ninguém, né? Foram embora para casa, deixaram lá os mortos, as pessoas estranharam que eles não estavam lá entre os 64 primeiros apresentados, buscaram os corpos e aí começa o constrangimento, a perseguição do governo Cláudio Castro a essas pessoas porque atuaram de forma a retirar os corpos da mata. Tá? Ainda no Supremo Tribunal Federal, hoje recomeça o julgamento do século, com o núcleo 3 agora na mira dos 5 integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e temos isso registrado pelo jornal Estado de São Paulo, nessa manchete que o Alex vai mostrar para a gente.
Supremo inicia julgamento do Núcleo 3, acusado de planejar assassinatos de Moraes, Lula e Alckmin. Eu já vou antecipar aqui para vocês que o ICL vai transmitir num canal paralelo o julgamento. Tá? Esse grupo 3 é muito importante. É o grupo que ficaria responsável, né, pelos piores crimes atinentes a esse planejamento de golpe patrocinado pelo Bolsonaro. A matéria do Estadão nos diz o seguinte: o grupo de militares do Exército é apontado pela PGR como responsável por estruturar o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa atentados contra Alexandre de Moraes, Lula, Geraldo Alckmin, além de preparar as ações para viabilizar o golpe de Estado depois da derrota do golpista Jair Bolsonaro. A matéria nos dá conta do seguinte: a primeira turma do Supremo começa a julgar nesta terça, 11, 10 militares acusados de integrar o Núcleo 3 da trama golpista. Esse grupo é apresentado pelo PGR como responsável pelo monitoramento e pelo planejamento de ataques contra autoridades, entre elas Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. O julgamento terá 6 sessões previstas para os dias 11, 12, 18 e 19 de novembro. O núcleo é formado por 9 militares e um agente de Polícia Federal que foi escalado para atuar na posse de Lula no dia 1º de janeiro de 2023 e acusado de vazar aos golpistas informações para que pudessem consolidar o seu plano. Em um parecer, a PGR pediu a condenação de 9 dos 10 réus. E agora, ministros da primeira turma decidirão se os acusados poderão ser absolvidos ou se serão condenados. Lembrando aqui que até agora, né, só Mauro Cid deixou de ser condenado entre todos os que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, tá? Outra decisão da Justiça, essa já não é mais o Supremo Tribunal Federal, dá conta da falência da Oi, a mega tele brasileira, né, aquela na qual o governo, inclusive o governo do Lula, apostou tantas fichas no ano passado, foi um dos campeões brasileiros e não deu em nada. Ontem foi a falência. A Justiça do Rio de Janeiro ordenou a falência da Oi, que, apesar de toda a ajuda que recebeu oficial, foi ao colapso, foi ao chão, foi à lona ontem. E isso tem severas consequências para nós aqui. Por quê? Porque a comunicação de dados do Serviço de Proteção ao Voo no Brasil era feita por essa tele que faliu, né? E, entre outras coisas, por exemplo, também o controle dos programas de loterias da Caixa Econômica Federal. A notícia nos dá conta aqui do seguinte: a 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio decretou ontem a falência do Grupo Oi, pondo fim a uma das mais longas e complexas crises corporativas do país. A decisão ocorre após o administrador judicial Bruno Rezende reconhecer o estado de insolvência da companhia, que já atravessava a sua 2ª recuperação judicial desde 2023. A juíza Simone Gastese Chevran afirmou que a Oi é tecnicamente falida e determinou a continuidade provisória das operações, agora sob o comando de um administrador judicial. O despacho também afastou a diretoria e o conselho de administração, além de suspender as ações e execuções contra a empresa até a convocação de uma Assembleia Geral de Credores. Com mais de 4.600 contratos com entes públicos e sendo a única operadora em cerca de 7.000 localidades, a Oi presta serviços essenciais como o atendimento a emergências policiais, dos bombeiros e defesa civil e a conectividade das loterias da Caixa. A Justiça, entretanto, já havia apontado casos de inadimplência com fornecedores de energia e sinal de satélite e chegou a ameaçar o fornecimento do Sistema Aéreo Nacional, porque, como eu disse, né, o controle de voo no Brasil passa pelas fibras óticas da Oi, tá? Aqui nós temos o intertítulo da matéria que fala que o caso é comparado ao caso da Varig, né? E nos conta um pouco da história dessa companhia, da origem da nutrição por órgãos governamentais até a sua debacle que aconteceu ontem, né? Criada para ser uma supertele nacional, a Oi foi o símbolo da política dos campeões nacionais apoiados pelo BNDES nos anos 2000. As fusões com a Brasil Telecom e a Portugal Telecom, no entanto, ampliaram o endividamento e comprometeram a gestão financeira. Desde então, a companhia sobreviveu à base de ativos, como, por exemplo, a operação móvel, a rede de fibra ótica e os serviços de TV por assinatura, mas sem, no entanto, se tornar novamente uma empresa que é operacionalmente rentável. A Justiça destacou que o patrimônio atual da Oi está esvaziado e com difícil alienação
enquanto a dívida com fornecedores alcançou 1 bilhão e 700 milhões de reais, crescendo meio bilhão em apenas 4 meses. A receita mensal é estimada em 200 milhões e é insuficiente para cobrir os compromissos, né? E em tom crítico, o Ministério Público e a juíza que determinou a falência apontaram omissão histórica continuada do governo federal diante da deterioração da empresa, comparando o caso Oi ao caso Varig. Para eles, a falta de intervenção estatal contribuiu para o colapso de uma operadora que, em seu auge, simbolizava o projeto de uma infraestrutura nacional integrada. Agora, a Justiça pretende conduzir uma transição integral e programada para preservar a continuidade dos serviços públicos e privados que são atendidos pela companhia. Entre eles, né, o atendimento a demandas das Forças Armadas, do Poder Judiciário e também da Caixa Econômica Federal. Antes de encerrar, faltam 2 minutinhos aqui, tem uma matéria interessante no Brasil de Fato, que eu quero colocar para vocês, porque tá todo mundo especulando aí, é uma pergunta que está na boca do povo, quando o Bolsonaro vai para Papuda, né? Se é que vai para Papuda ou não vai. E o Brasil de Fato está esclarecendo que, com a rejeição desse primeiro recurso, a hora da prisão se aproxima, mas não necessariamente deve ocorrer já nesta semana aqui, até porque os advogados certamente vão tentar outros embargos, vão tentar segundos embargos, terceiros embargos, até torrar a paciência do Supremo e o Supremo dizer que não, que transitou em julgado, que o que os advogados estão querendo é apenas a procrastinação. Vamos ver o que nos diz aqui o Brasil de Fato. A negativa por unanimidade dos recursos apresentados por Jair Bolsonaro ao Supremo caminha para declarar o trânsito em julgado, rejeitando a possibilidade de novos recursos, determinando, portanto, o início do cumprimento da pena de Bolsonaro e os demais réus condenados porque estavam lá no grupo 1 da trama golpista. Até a sexta-feira, o julgamento virtual dos recursos permanece aberto, mesmo que todos os ministros já tenham votado, respeitando dessa forma o prazo estipulado pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Depois dessa data, a primeira turma do Supremo publica, então, o acórdão com o resumo dos votos dos ministros e a formalização da sentença, né? Um advogado criminalista chamado Tiago Ferreira, ouvido pelo Brasil de Fato, avaliou que não é possível ainda cravar uma data para a prisão do ex-presidente, sobretudo porque depois da publicação do acórdão, a defesa vai poder interpor novos embargos dos embargos, né? O advogado diz o seguinte: contra o acórdão do julgamento que está em curso, a defesa poderá opor novos embargos de declaração, os chamados embargos dos embargos. Trata-se de um recurso mais limitado, uma vez que a omissão, contradição ou obscuridade que se pretenda sanar deve ser produto desse novo acórdão. A primeira turma segue sendo competente para análise dos recursos e o advogado disse o seguinte: a defesa poderá ainda tentar opor embargos infringentes, né, recursos manejados contra decisões que não são unânimes. O entendimento do Supremo, porém, indica que esse recurso só é cabível quando há pelo menos 2 votos divergentes, o que não foi o caso deste julgamento, tá? Bom, aqui eu encerro o noticiário de hoje, o restante você vai ver já no N1, com todo o time aqui do ICL, mas antes de sair eu quero te convidar, e aqui vou dizer uma coisa, desta vez essa é uma iniciativa que eu mesmo vou fazer, então estou sugerindo a você que conheça aqui a segunda turma do curso de pós-graduação do ICL, tá? Uma turma que vai receber, como da outra vez, a certificação do MEC, porque é um programa que tem a chancela oficial. Desta vez, o título dessa empreitada é esse aqui, olha, Teoria Crítica da Sociedade. Essa plataforma de pós-graduação será apresentada no dia 27 de novembro, daqui, portanto, a 2 semanas, né? 2 semanas e um pouquinho mais, numa quinta-feira às 8 horas da noite, tá? E você já pode, desde já, se quiser conhecer, fazer a sua inscrição para essa aula magna de apresentação que o ICL vai promover. Basta você vir aqui, olha, tá aqui, olha, despertaicl.com.br, tá? Já faz lá, deixa lá a sua inscriçãozinha, é super simples. E se interessar, você como interessa a mim participar desse curso, né, que está sendo organizado com a presença de grandes mestres de várias áreas, não deixe de fazer isso, tá bom? Não se esqueça, portanto, o lançamento é dia 27 de novembro, quinta-feira. Desde já você pode fazer a sua inscrição. Vai aqui no despertaicl.com.br, deixa lá seu e-mail e está tudo resolvido. O ICL te manda um lembrete para que você não perca a apresentação
desse novo curso que nós estamos promovendo, tá bom? É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês. Está chegando o N1. Fiquem com a nossa grande equipe que vai aprofundar a discussão de tudo isso que foi antecipado durante essa primeira hora do nosso noticiário aqui no ICL, tá bom? Bom dia para você. Obrigado pela audiência. Até amanhã às 7 da manhã em ponto. Nenhum saber é neutro. Nem a música que a gente ouve. Nem as notícias que lemos. Nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 da noite. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.